Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou apresentar de uma forma simples a matemática do movimento subterrâneo de água em barramentos e poços. E nós veremos que isso não é complexo, né? E isso faz parte da disciplina de hidrogeologia da GRS 114 aqui da Universidade Federal de Lavras. E eu sou responsável por essa disciplina. É uma disciplina em nível de graduação. Então vamos lá. Primeiramente, em barramento de terra, é importante destacar alguns elementos, né? Eu estou imaginando aqui um aterro e ele é todo feito de material poroso. Obviamente é terra e compactada. E a água ficará do lado de cima aqui, que nós chamamos de lado montante, né? Esse aqui seria o lado jusante. Existem normas para a inclinação desses taludes, né, desses barrancos. E, por exemplo, do lado montante, o mínimo é 2:1, ou seja, para cada um na vertical é preciso 2 na horizontal. Isso faz com que o peso da água force o aterro para baixo e evite empurrá-lo, né, provocando um escorregamento. E a face jusante, o talude jusante, ele também tem normas, né? Aqui está um pouco exagerado, né? E o correto também seria 2:1, né? Enquanto do lado montante tem sido comum 2, 2,5, um pouco maior. É interessante observar que a água infiltra-se no aterro e forma uma linha de saturação, que é essa linha vermelha aqui. Para se ter uma ideia, se eu chegar numa barragem e fizer um furo de trado, vai dar água nessa posição. É claro que esse movimento de água é muito lento, pois o aterro foi bastante compactado. E acontece algo curioso, essa linha de saturação ela pode surgir aqui na parte inferior desse talude e caracterizando aí uma região bastante umedecida em que, vamos dizer, brota alguma água, e isso é chamado face de molhamento. Existe uma regra prática que, se essa face de molhamento for maior que 1/3 dessa altura total, essa barragem vai romper-se, só não se sabe a data. Então, em função disso, é muito importante construir um dreno de pé de barragem. É um tubo todo perfurado que vai puxar essa linha de saturação para baixo, e isso evita a formação da face de molhamento, né? Isso está explicado nesse texto, né? E é fácil compreendê-lo, mas vamos lá para ver como os cálculos são feitos, né? Essa face de molhamento está aqui de uma forma ampliada, e o dreno, para fazê-lo, nós construímos aí uma valeta de uns 40 centímetros de largura, uns 70 centímetros de profundidade, e colocamos brita zero no fundo em cerca de 10 centímetros de espessura. Depois colocamos o dreno e cobrimos também com brita, né? E em cima da brita eu posso colocar plástico ou mesmo uma manta geotêxtil, né, para poder depois colocar a terra, pois essa valeta será fechada. E o que nós não queremos é que a terra misture com a brita. Aqui algumas fotos, né? O tubo de drenagem é um tubo corrugado, ele é ondulado para ter maior resistência à compressão, então ele não se achata com facilidade. E aqui um exemplo de um dreno com brita ao redor, né? Essa brita zero tem partículas aí com aproximadamente 1 centímetro de tamanho. Bom, a análise matemática desse fluxo através da barragem, ela é simples, né? Nós, quando queremos imaginar qual é a vazão que infiltra-se no aterro, nós podemos imaginar numa distância x, aqui até uma altura h, até a linha freática, né? E essa vazão é fluxo vezes a área de uma seção transversal.
Essa seção transversal é esse retângulo de altura h e largura 1, pois nós estamos imaginando um aterro que tem apenas 1 metro de comprimento nessa direção. Então, isso pode ser escrito, né? O fluxo é Q, é o fluxo da equação de Darcy, a seção transversal h vezes 1. E o fluxo com a equação de Darcy nós escrevemos dessa maneira. Eu introduzi o sinal negativo porque quando o x cresce, nós estamos observando que o h decresce. Há uma observação aqui embaixo: sempre que uma variável comporta-se o contrário da outra, é preciso inserir esse sinal negativo. Bom, resolvendo essa equação diferencial e separando as variáveis um de cada lado, nós podemos inclusive estabelecer os limites. Por exemplo, x vai variar desde 0 até L. Então está aqui. E o h vai variar de H1 até H2. Né? Então, onde o x é 0, o h é H1. Exatamente. E o que nós observamos é o seguinte: a solução, a integral do h vai dar h ao quadrado, né, chega nessa forma final, que descreve qual é a vazão perdida por infiltração, né, aí, através do aterro de uma barragem. Aqui há uma consideração importante, porque quando eu multiplico o fluxo vezes a seção transversal, eu estou imaginando o fluxo perpendicular a essa seção. E é preciso lembrar que essa linha freática, na parte superior, ela não é bem perpendicular. Então, existe aí essa consideração, nós chamamos de consideração de Dupuy-Forchheimer, e o que ele estabelece é o seguinte: nós reconhecemos que o fluxo não é perfeitamente perpendicular ao retângulo em toda a sua extensão, mas mesmo assim consideramos que seja e foi possível obter essa equação. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de calcular a vazão perdida através de um barramento, 100 metros de comprimento, não é mais 1 metro, e 30 metros, né, a base do aterro, com nível de água montante de 8 metros e a jusante de 1, ou seja, tem uma fácil molhamento ali de 1 metro de altura. A condutividade hidráulica, 0,01. E aplicando na equação, né, é relativamente simples, né, a altura 1 ao quadrado menos a altura 2 ao quadrado, e percebe-se que será perdido aí por metro de aterro 0,0105 m3 por hora. Como o aterro tem 100 metros de comprimento, isso multiplicado por 100 vai representar 1,05 m3 por hora. Muita gente acha que barragem de terra não deveria perder água. Perde sim, pouca, mas perde, né, por infiltração, e isso é perfeitamente normal. É importante ter um dreno de pé para puxar a linha de saturação para baixo. Bom, agora o movimento de água em direção a um poço em aquífero sedimentar livre. De uma maneira muito simples, o poço é um buraco que eu faço até uma determinada profundidade e lá dentro nós vamos instalar uma bomba. É claro que esse furo, esse buraco, ele vai ter um cano, né, que é capaz de sustentar as paredes do buraco, e em boa parte desse cano ele pode ser ranhurado, aliás tem que ser, para que a água do subsolo, vamos dizer, do aquífero, entre dentro desse buraco, né, dentro desse cano, e a bomba que está lá embaixo possa colocar essa água para fora. Nós veremos isso em detalhes mais adiante nessa disciplina, né? Bom, a base matemática aqui é a mesma, sempre a vazão é a área vezes fluxo. Bom, vamos imaginar, o fluxo é a equação de Darcy. Nesse caso é um fluxo radial. Veja bem, eu vou escrever K e aqui numa distância R do centro do poço eu tenho uma altura H. Vamos ver o que significa exatamente esse cone. Quando a bomba está desligada, o nível de água no poço é essa linha horizontal. Nós chamamos de nível estático.
E quando a bomba é ligada, começa a haver um rebaixamento da água dentro do poço até atingir um determinado nível em equilíbrio. Nesse momento, a água que sai do poço, o aquífero repõe na mesma balada. Por isso que o rebaixamento inicial ele é rápido, depois ele se estabiliza, atingindo aí o que nós chamamos nível dinâmico. Mas observando numa distância r, o fluxo da água ele é como se estivesse atravessando a lateral de um cilindro imaginário. Um cilindro que tem um raio aqui de R e uma altura H. Então, quando eu falo que a vazão é fluxo vezes área, que área é essa? Ora, é a área lateral desse cilindro, que é fácil deduzi-la, seria o perímetro desse círculo vezes a altura. Se eu desenrolasse esse cilindro, ele vai dar um retângulo de altura H e de comprimento 2πr. Por isso, aqui eu escrevi 2πrh para a área da seção transversal através da qual a água flui. Veja bem que a água flui de forma radial, ou seja, vem de todas as direções, né, e no sentido para chegar ao poço que fica no centro. Bom, essa equação é separada as variáveis, uma de cada lado, né, e integrando, vamos dizer assim, o raio pode variar desde o raio do poço, RP, até o raio de influência. Já vou explicar o que é isso. E o H, a carga hidráulica aqui, pode variar desde onde o raio é o raio do poço, tem uma altura HP. Onde é o raio de influência, tem uma altura HI. Esse raio de influência é onde nós não percebemos um rebaixamento significativo com bomba ligada ou desligada. Na prática, a gente chega a afirmar que seria menos de 1 centímetro. Então, feito isso, nós chegamos nessa equação, que é a equação que descreve, né, a vazão, descreve o comportamento de um poço em aquífero sedimentar. Ou seja, ao redor desse furo, desse cano, nós temos basicamente sedimentos, né? E nós fizemos um exemplo, calcular a vazão do poço de 20 centímetros de diâmetro e 100 metros de profundidade, né? Num aquífero com condutividade de 0,01 metros por hora. O nível estático está a 10 metros, ou seja, quando a bomba está desligada, tem água nesse ponto aqui, lá no poço, lá no furo. E depois que a bomba é ligada, esse nível rebaixa e se equilibra aqui em 50 metros, que é o nível dinâmico. E o raio de influência desse poço é estimado em 220 metros. Bom, se eu colocar esses valores na equação apresentada no slide anterior, eu verei que a resposta é 22,8 metros cúbicos por hora. Vale a pena aí fazer esse exercício e conferir, né, a resposta. Bom, quando eu tenho movimento de água em direção ao poço em aquífero confinado, veja bem, o desenho é muito similar. Só que imagine você, eu comecei a perfurar um poço e chegou numa determinada profundidade, eu encontrei uma camada confinante, praticamente impermeável. E assim que eu atravessei essa camada, vamos dizer assim, né, muita água nesse espaço, seria um aquífero confinado. E tanto é que quando nós furamos, a água até subiu. Em cima dessa camada confinante, vamos dizer, eu não tenho água. Então, esse desenho que eu faço aqui, ele basicamente é o seguinte: quando a bomba está desligada, eu tenho um nível estático lá em cima. E quando a bomba é ligada, vai rebaixando, rebaixando e ele se equilibra nesse ponto, né? Mas existe água do lado de fora nessa camada superior? Não, ela existe só nesse espaço que está confinado e que eu chamei aqui até de espessura B, né? E a análise é muito simples, né?
a análise matemática. Numa distância R, a água flui, mas agora não flui ao longo de toda essa altura H, flui somente ao longo da espessura do aquífero, que é B. Então, quando eu escrevo área vezes fluxo, o fluxo é a equação de Darcy. Veja que eu não inseri sinal negativo aqui, porque quando o R cresce, o H também cresce. Então, as duas variáveis comportando de modo similar, não é preciso inserir o sinal negativo. Em relação à área da seção transversal através da qual a água passa, seria a área da lateral desse cilindro, que é 2πr, como era antes, né? Porém, a altura é b. Por isso escrevi 2πrb. Se você fizer os cálculos aqui, vai chegar nessa equação conhecida como equação de Thiem, né? Ela é muito interessante e há um detalhe curioso aqui: o produto da condutividade hidráulica vezes a espessura do aquífero é conhecido como transmissividade. Esse termo existe somente em água subterrânea, é um termo novo e fala-se muito nele, principalmente tratando de aquíferos confinados. Bom, aqui um exemplo, né? Calcular a vazão num poço de 20 centímetros de diâmetro, 100 metros de profundidade, com condutividade 0,01, e o nível estático do poço a 10 metros, né? E o nível dinâmico a 20. E a camada confinante, o desenho não está em escala, mas estaria entre 40 e 50 metros de profundidade. Eu posso presumir que a espessura desse aquífero é 100 menos 50, ou seja, 50 metros, né? E se você fizer os cálculos, vai perceber que a resposta é 4 metros cúbicos por hora. É isso aí, bastante simples, movimento de água subterrânea, seja em barramentos ou seja em poços. Nós vamos ver muito mais detalhes sobre isso mais à frente. Bom,